Depois de anos fora dos holofotes, o ouro está voltando a ser o craque do time. Os bancos centrais do mundo inteiro estão comprando ouro como se fosse final de campeonato. É o craque da economia, o camisa 10 que todo mundo achava aposentado, mas que agora está decidindo o jogo de novo. Países do mundo todo, inclusive quem tem a impressora de dinheiro, estão comprando ouro como se fosse final de Copa. Mas por quê? O que está acontecendo com o sistema para esse veterano voltar com tudo? Para entender o jogo atual, a gente precisa olhar lá para o começo do campeonato. Durante séculos, o ouro era o próprio dinheiro. Era raro, aceito em qualquer lugar do mundo, não perdia peso e o melhor, ninguém podia criar mais dele do nada. Governos jogavam limpo, se quisessem gastar mais, precisavam ter mais ouro. Simples, justo, sem truques. Nessa época a inflação praticamente não existia, uma casa custava o mesmo por mais de 100 anos. Mas aí veio 1913, o nascimento do Federal Reserve, o Banco Central americano, e com ele a promessa de um novo jogo. Em 1971, Nixon deu o golpe final, tirou o ouro do campo e deixou só o papel moeda jogando. Foi o famoso Nixon Shock, o momento em que o dinheiro passou a valer só pela confiança no governo e não tinha mais aquele respaldo garantido. E foi aí que a inflação entrou em campo para bagunçar o placar, mas o jogo ainda estava longe de acabar. Sem o ouro, o dólar virou o capitão da economia mundial. Todo mundo começou a jogar sob as regras dos Estados Unidos. Mas quando se tem poder demais, é fácil perder a cabeça. E o Fed começou a imprimir dinheiro como quem distribui figurinha. O resultado foi um festival de crises e inflação. Nos anos 80, Paul Volcker resolveu segurar o jogo na retranca. Subiu os juros para mais de 20% para conter a bagunça. Funcionou. O dólar voltou a ser respeitado e o ouro foi para o banco de reservas. Mas com o tempo a estratégia cansou. As economias começaram a patinar. E a confiança, que era o principal ativo desse sistema, começou a escorregar. E é aí que a gente chega no segundo tempo dessa história. Corta para 2025. O ouro está subindo de novo e rápido. E o motivo é simples. Os Estados Unidos estão jogando no limite. A dívida pública já passou de 35 trilhões de dólares. Os juros estão nos maiores níveis em 20 anos. E só de juros dessa dívida eles pagam mais de 1 trilhão por ano. É tipo aquele time que precisa vencer, mas está exausto jogando na altitude. Qualquer decisão errada é contra-ataque. E para piorar, a confiança no dólar está balançando. Depois das sanções contra a Rússia, vários países pensaram, se fizerem isso comigo, tô ferrado. Foi o suficiente para a China, Índia e Turquia começarem a trocar dólar por ouro. Afinal, o ouro não tem dono, não depende de juiz e não pode ser bloqueado. O mundo começou a rever o sistema e o placar global começou a mudar. Esse movimento ganhou nome, desdolarização. Os países estão cansados de depender de uma moeda que só um time controla. O ouro voltou a ser o jogador neutro. Não sofre sanção, não tem como imprimir mais, não tem interferência política. Hoje, os bancos centrais já têm mais ouro do que títulos americanos, coisa que não acontecia desde os anos 90. E a China entrou de campo de vez, montando sua própria liga com a Bolsa de Ouro de Xangai e convidando parceiros para guardar reservas dentro do país. É como se o mundo inteiro tivesse mudando o esquema tático. Menos promessas, mais lastro real e confiável. E se até os maiores governos do mundo estão se protegendo, o que a gente, que está assistindo das arquibancadas, pode fazer? Antes de eu te explicar, se você curte esse tipo de conteúdo, simples, direto e sem enrolação, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E comenta aí, você acha que o ouro vai continuar subindo ou é só fogo de palha? Quero saber a sua opinião. Agora bora entender quanto ouro realmente deveria valer nesse novo jogo. Hoje, uma onça de ouro está valendo perto de 4 mil dólares. Mas segundo a Cresta Capital, se o preço acompanhasse o tanto de dinheiro que foi impresso nos últimos anos, o valor real deveria estar entre 8 e 10 mil dólares. E isso indica que ele ainda tem uma boa oportunidade para subir. Nos anos 80, o ouro representava 140% da base monetária americana. Hoje representa menos da metade. Ou seja, tem muito mais dinheiro no mundo do que ouro para respaldar. Ou seja, o ouro ainda está barato, não porque ele caiu, mas porque o dinheiro perdeu força. É como aquele atacante que o técnico deixa no banco achando que já deu o que tinha para dar, mas quando entra, resolve a partida. E o melhor, esse jogo ainda está no começo do segundo tempo. O ouro é só o início. Quando o dólar perde valor, quem se dá bem são as commodities, petróleo, cobre, prata, ferro.
Nos anos 2000 foi assim. O ouro subiu mais de 300%, o cobre 500% e o petróleo quase 400%. Países que produzem essas riquezas se valorizam junto, e o cenário agora aponta para um novo ciclo parecido. Mas calma, não é para sair comprando qualquer coisa que brilha. Nem todo jogador é craque e nem toda commodity marca gol. O segredo é entender quem está bem posicionado para aproveitar esse novo momento e entrar antes da virada. Porque quando a torcida percebe o movimento, o preço já está lá em cima e a oportunidade é coisa do passado. Então a pergunta é, você quer ficar no banco ou ser o marcador que antecipa o passe e liga a bola no contra-ataque? Ouro não é para enriquecer rápido, é para proteger. Ele é o zagueiro da sua carteira, aquele que não aparece muito, mas salva o jogo quando o mercado está desabando. Desde o ano 2000, o ouro subiu mais de 3.500%, muito acima de outras aplicações tradicionais, como o Ibovespa e o CDI. E ele sobe, não porque está caro, mas porque o dinheiro ficou fraco e ele ainda é uma garantia real. Hoje dá para investir sem complicação. Ouro físico, fundos, ETFs e ações de mineradoras. Mas o importante é entender o papel dele. Garantir poder de compra quando o resto do time fraqueja. E num jogo onde o árbitro muda as regras o tempo todo, e quem tem estabilidade dorme tranquilo. Depois de meio século jogando com promessas, o mundo está voltando a confiar no que é real. O ouro é o veterano que ficou no banco, mas quando o time precisou, entrou e virou o jogo. E agora está sendo escalado pelas maiores potências do mundo. Riqueza não é sorte, é entender o jogo antes do apito final. E nesse campeonato da economia mundial, o ouro pode ser o craque, que decide o placar. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like e segue a gente. Porque aqui tem muito conteúdo para te ajudar a entender o jogo da economia de um jeito simples, direto e sem enrolação. E me conta aí, no seu time, o ouro é reserva ou titular?